O Salmo 91 é um dos textos mais amados e conhecidos da Bíblia. Ele é um cântico de confiança, um refúgio em tempos de perigo, que oferece consolo e esperança aos que confiam em Deus. No versículo 11, encontramos uma promessa extraordinária. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Imagine as palavras sendo pronunciadas em meio a uma multidão aflita, como um bálsamo para corações feridos. Esse salmo não foi escrito apenas para uma época passada. Ele carrega um peso atemporal, aplicável às crises e medos que enfrentamos hoje. A promessa de que Deus envia anjos para nos proteger não é simbólica. É real. A Bíblia nos mostra várias situações onde anjos foram enviados como mensageiros ou guardiões, demonstrando o cuidado divino de forma tangível. Mas o que isso significa para os dias de hoje? Podemos ainda confiar nessa promessa? A resposta está nos exemplos que veremos adiante. Desde os relatos bíblicos até testemunhos contemporâneos, a mão de Deus, através de seus anjos, continua guiando e protegendo. Assim como o salmista escreveu estas palavras como uma âncora em tempos de incerteza, esta promessa permanece viva. Agora, vamos explorar como a proteção angelical se manifestou de maneiras poderosas na história bíblica e o que isso significa para nós. Daniel na cova dos leões. Daniel, um homem fiel a Deus, encontra-se em uma situação impossível. Acusado injustamente por invejosos, ele foi condenado a ser lançado na cova dos leões. A punição era certa, e sua sobrevivência, humanamente falando, impossível. A Bíblia descreve a intensidade do momento. Daniel 6:16 relata: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O som da pedra sendo rolada para selar a entrada ecoa no coração de todos os presentes. Os rugidos dos leões ressoam, mas a fé de Daniel permanece inabalável. Ele não clama por piedade aos homens, ele confia em Deus. Naquela noite escura, quando tudo parecia perdido, algo sobrenatural aconteceu. Daniel 6:22 traz o testemunho do próprio Daniel na manhã seguinte. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O anjo enviado por Deus cumpriu exatamente o que Salmos 91:11 prometeu. Guardou Daniel em todos os seus caminhos. É impossível não imaginar a cena com admiração. Os leões, conhecidos por sua força e voracidade, ficaram inertes diante do poder divino. Ao amanhecer, o rei Dário correu para a cova, temendo o pior. Mas ao ouvir a voz de Daniel, proclamou que o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus, digno de adoração. A salvação de Daniel se tornou um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. Essa história não é apenas sobre livramento físico, mas sobre confiança inabalável. Daniel colocou sua fé no Deus que enviaria seus anjos, e foi salvo. Jesus e a tentação no deserto. O deserto se estendia por quilômetros. O calor intenso durante o dia, o frio cortante à noite e o silêncio esmagador faziam do lugar um verdadeiro teste de resistência. Foi nesse cenário árido que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, preparando-se para o início de seu ministério. Porém, esse tempo de consagração seria marcado também pela tentação. Satanás apareceu para Jesus no auge de sua fragilidade física, tentando desviá-lo do propósito divino. O tentador começou com um desafio. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu com autoridade: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Satanás persistiu, levando Jesus ao ponto mais alto do templo e dizendo: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-o nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4:6. A citação de Satanás era direta do Salmo 91:11-12, mas usada de forma distorcida, como uma tentativa de manipular Jesus. No entanto, Jesus respondeu com sabedoria. Também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4:7. Após 3 tentativas frustradas, Satanás desistiu. A vitória de Jesus sobre a tentação não foi apenas uma demonstração de força espiritual, mas também uma garantia para todos os cristãos de que ele venceu o inimigo por nós. E, ao final desse episódio de provação, Deus mostrou sua fidelidade. Mateus 4:11 relata: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos não apenas ajudaram a restaurar Jesus fisicamente, mas também simbolizaram a promessa de cuidado divino. Era a reafirmação de que o Salmo 91 não era apenas uma bela poesia, mas uma realidade vivida pelo próprio Filho de Deus. Essa cena nos lembra que, em meio às tentações e lutas da vida, o socorro divino está presente. Assim como os anjos serviram a Jesus, eles também cumprem sua missão de cuidar daqueles que pertencem a Deus. Os relatos contemporâneos de proteção angelical são como ecos de antigas promessas, provando que Deus ainda opera de forma extraordinária na vida das pessoas. Muitos testemunhos de livramento refletem a mesma intervenção divina descrita nas Escrituras. Em uma pequena vila montanhosa, uma jovem missionária chamada Clara caminhava por uma trilha deserta, carregando medicamentos para uma aldeia vizinha. Ao anoitecer, ela percebeu que estava sendo seguida por 2 homens. O medo tomou conta, mas ela lembrou-se do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Clara começou a orar silenciosamente, pedindo proteção. Quando os homens pareciam prestes a agir, um grupo de pessoas surgiu do nada, caminhando ao lado dela. Surpresa! Clara sentiu uma paz inexplicável. Os homens hesitaram e fugiram. Mais tarde, ela descobriu que ninguém além dela havia visto aquele grupo. Outro testemunho veio de um motorista que, durante uma forte tempestade, perdeu o controle do carro em uma estrada perigosa. Ele se lembra de ter gritado o nome de Jesus quando o veículo derrapou em direção a um penhasco. De repente, o carro parou como se tivesse sido segurado por mãos invisíveis. Quando os socorristas chegaram, ficaram perplexos ao ver que não havia barreira física para evitar a queda. O motorista acreditava que os anjos o haviam protegido. Esses relatos tocam o coração porque nos lembram que Deus está presente mesmo nos momentos de maior desespero. Eles nos conectam com as palavras do salmista, mostrando que a promessa de Salmos 91:11 transcende o tempo. Essas histórias não são meras coincidências. Elas refletem a presença dos anjos como mensageiros de Deus, guardando e protegendo aqueles que confiam em Ele. Assim como no tempo de Daniel e de Jesus, os anjos continuam sendo instrumentos da fidelidade divina, trazendo esperança e segurança. E você? Já experimentou a proteção divina em sua vida? Esses testemunhos são um convite para confiar na promessa do Senhor e viver sob a sombra do Altíssimo. Vivendo sob a proteção do Altíssimo. Ao longo da história, o Salmo 91 tem sido um refúgio para milhões de pessoas, um lembrete poderoso de que Deus é a nossa fortaleza e de que Ele envia seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Essa promessa é mais do que palavras escritas em um pergaminho antigo. É uma verdade viva que atravessa gerações. Quando lemos, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:11. Somos convidados a depositar nossa confiança no Deus que não falha. Essa confiança nos sustenta, mesmo diante das incertezas da vida, das tempestades e dos desafios. A vida pode ser imprevisível,
muitas vezes assustadora. As notícias que nos cercam, as dificuldades pessoais e as perdas podem nos fazer sentir sozinhos ou vulneráveis. Mas o Salmo 91 nos lembra que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Há uma proteção celestial que nos acompanha. Uma proteção que não depende de nossa força ou merecimento, mas da graça e fidelidade de Deus. Imagine por um momento, cada passo que damos, mesmo nas trilhas mais escuras, é observado por um Deus que ordena seus anjos para nos guardar. Assim como ele protegeu Clara na trilha, o motorista na tempestade, e até Jesus no deserto, ele também estende seu cuidado sobre nós. Essas promessas nos desafiam a viver com coragem e esperança. Confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas nos garante que, em meio a elas, podemos encontrar paz. A proteção divina nos sustenta, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, dando-nos a força necessária para superar as adversidades. Ao encerrarmos esta jornada pela promessa de proteção angelical, reflita: você tem confiado plenamente em Deus? Talvez, como o salmista, você esteja sendo chamado a descansar à sombra do Onipotente. Salmos 91:1. A viver com a certeza de que a proteção celestial é real e presente em sua vida. Deus é fiel, e sua promessa permanece inabalável. Que você possa encontrar paz ao se entregar a Ele, sabendo que os anjos de Deus guardam os seus caminhos, e que a certeza dessa proteção celestial o encoraje a caminhar com fé, coragem e gratidão todos os dias.